E quando a gente trabalha na parte preventiva, né, a gente acaba trabalhando de uma forma educativa, não tem como, né? Então, educar, trazer essas informações, isso que tu tá falando, o acompanhamento é super importante nesse sentido, né? De saber se tá mantendo algo correto, né? Tendo esse hábito de fazer uma alimentação correta ou um tratamento adequado, para que não tenha problemas futuros, né? E que o animal ainda esteja se mantendo bem, né? Tendo uma qualidade de vida e tudo mais. Então, a prevenção, esse trabalho preventivo que a gente faz, ele é muito educativo, porque hoje é mais difícil a gente ter tutores, né, que buscam esse tipo de acompanhamento médico-veterinário, né, de uma forma preventiva. A gente vê sempre o pessoal pagando fogo, né, para Exatamente. tudo, né, o animal já não tá bem, já não tá, a gente já sabia, mas a gente não fazia, né, então o trabalho que a gente faz dentro de uma orientação, de uma educação, para que as pessoas cada vez mais busquem esse acompanhamento de forma preventiva, né? Por que esperar ficar doente, né, para poder ter um tratamento, né, adequado? Exatamente, exatamente. E aí, essa questão do adoecimento, ela é muito interessante. Porque uma das áreas, assim, do tipo de doença que eu mais gosto, que eu gosto de atender, vamos dizer assim, são os gatinhos com felve. Porque o que eu percebo? Eu já ouvi isso de veterinários, que quando ele orientou o tutor, foi diagnosticado com felve, ele orientou a eutanásia. Para quem não conhece, não sabe que doença é, fala um pouquinho o que é uma felve. A felve, ela tem o nome do vírus da leucemia felina, porque o primeiro gato no mundo diagnosticado com felve, ele desenvolveu a leucemia, que é um câncer no sangue que afeta o gatinho, né? Mas ela é uma doença bastante traiçoeira. Por quê? No sentido de que ela é uma doença que ela não afeta só o sangue. Ela afeta também a questão pulmonar. Ela pode causar tumor, linfoma de mediastino, que é um tumor que acontece dentro do tórax. Ela pode afetar a parte neurológica, né? Então, ela faz um linfoma medular que afeta a medula espinhal. Então, o animal pode ficar paralítico, enfim. E o que é interessante da felve? Ela é uma doença que funciona mais ou menos assim. A gente resgata um gato, né? E ele não tem felve. Eu fiz o teste, respeitou o período de quarentena que a gente fala, que é se esse animal teve o contato com o vírus, para dar o tempo de aparecer em exame, enfim. A gente faz o exame, deu negativo. A gente tem que lembrar que não quer dizer que o gato não tenha felve. Porque o que pode ter feito? O sistema imunológico dele incubou e deixou a felve quietinha em algum órgão latente. Por exemplo, tecido mamário. É um dos órgãos que a felve tem uma semelhança, um tropismo, né? E aí, beleza, deu negativo. Só que aí esse animal foi adotado, ele tem uma vida maravilhosa e de repente, sei lá, vou dar um exemplo, ele foi adotado por um casal jovem de tutor que não tem filhos. E aí os tutores resolveram que eles vão ter filhos, então gera toda uma movimentação, e o gato é um animal que ele gosta muito de rotina, ele é muito metódico, né? Então quando a gente vai ser pai ou mãe, a gente tem toda uma movimentação que é feita, né? E aí esse gato, ele se estressa, ele entra num processo de estresse. E aí, a partir desse processo de estresse, o sistema imunológico baixa e a felve que estava lá quietinha, vou me manifestar. E aí, desenvolve a doença. Essa doença, na verdade, ela é prevenida também através de uma vacinação, né? Então, essa vacina que normalmente são aplicadas, né, com regularidade anual, os gatos previne, né? Previne. E então tem forma da gente prevenir. Mas é importante também a gente estar atento. E depois que eu criei essa consciência, eu comecei a me educar a pedir para os tutores, pelo menos uma vez por ano, que tem gatos que vêm de um processo de alguma comorbidade, tem doença renal, tem doença inflamatória intestinal, fazer o exame de felve. Já tá coletando sangue ali, vamos já fazer mais esse aqui para a gente ter certeza que tá tudo certo. E aí entra essa minha questão do acompanhamento e da prevenção. Porque eu já perdi, infelizmente, muitos pacientinhos com felve, que eu fui chamada e eles já estavam em estado terminal. Mas eu tenho hoje já pacientes de 4, 5 anos que foram diagnosticados com felve e eles estão super bem. Eles recebem suplementação, recebem fitoterapia, a dieta é uma dieta mais personalizada, né? Que busca trazer mais vida para o animal.
E eles são acompanhados, eles são monitorados. Então, conforme a idade do paciente, conforme o resultado de exame, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 8 meses, a gente vai fazendo os exames para monitorar, para saber. E eles estão super bem, né? Tem um que a doutora brinca, nem parece que tem a doença, né? Porque ele já tem 16 anos de idade, tá super bem, né? Então, assim... E o tratamento preventivo, ele tem esse efeito, né? Que é a longevidade, né? Porque ter uma qualidade de vida e um acompanhamento adequado, né? O animal, né? A gente tem uma idade, digamos assim, né? Que normalmente é a longevidade do animal, mas a longevidade está muito relacionada à qualidade de vida dele. Exatamente. Né? A alimentação, o estilo de vida. Então, assim, a gente conhecendo as predisposições de doença do animal de estimação, a gente consegue intervir antes, né? Então, esse gato, sempre o sistema imunológico dele está sendo estimulado. Quando acontece alguma situação que ele vai ser exposto a um estresse, a tutora já diz, Jana, ele vai se estressar, eu vou ficar de olho em qualquer coisa, eu vou querer fazer algum exame para ver como que ele tá. Então, existe essa preocupação. E aí, em contrapartida, o que acontece? Os tutores, eles ficam mais tranquilos, porque não é aquela coisa que estoura a bomba atômica, o gato fica mal, aí tu leva pro plantão, precisa fazer transfusão de sangue, tá num estágio da doença avançado, e infelizmente vem perder o gatinho, né? Então, assim, esses baques emocionais com a medicina veterinária preventiva a gente evita muito. Pensando em questão oncológica também, né? Muitas vezes o animal... Gente, o câncer, ele não apareceu ali, tipo, do nada. Vem de um processo de adoecimento. O corpo vem demonstrando isso. E a gente ter essa compreensão, né? De, olha... Tem, né, a doença, mas se a gente fizer um acompanhamento, a gente monitora, a gente consegue prevenir, consegue ver alterações, né? Então, é muito comum a gente, isso daí como veterinário, a minha percepção com relação a isso é você ver alterações no seu paciente e você buscar orientar esses tutores. Que acontece muito comigo de pacientes que vinham de alterações em enzimas do fígado, em enzimas do rim, e os veterinários, tipo, infelizmente não indicavam para o tutor nenhum manejo, alguma coisa diferente. E aí, sobrecarregou.